pros outros eu me doava muito e pra mim eu me doava pouco. Por exemplo, eu ia fazer algo pra mim e eu falava assim, não, até as 3 eu tenho que estar pronta. Era 3h10 e eu não tava pronta. Ah, mas tudo bem, porque é comigo, então eu não sou tão chata como se fosse pra alguém, pra um compromisso. Só que, gente, isso é irresponsabilidade com você mesmo, porque você não respeita você mesmo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eita, como grava vídeo. Gente, olha só como eu tô suando, porque pra sair isso aqui foi uma peleja, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora você esteja vendo isso, entendeu? Mas, assim, o tripé tava... Ô, Glória, o tripé, ele tava todo estranho, olha, pegou o fone aqui. Tava todo estranho e eu tava tentando consertar e não tava dando certo. E eu tava assim... Não é possível. E, gente, eu quero agradecer a vocês, ela de Porto Alegre. Quero agradecer vocês, porque o primeiro vídeo do canal foi um sucesso. Que a hora que eu vi, né, tinha 141 visualizações. Se eu não me engano, 45 curtidas e 38 inscritos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo a todos que eu mandei. E deram like, se inscreveram no canal, compartilharam. E teve compartilhamentos também. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada, tá? O primeiro vídeo do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Pra você que ainda não viu, veja. E é uma continuação daquele vídeo. Ali a gente falou sobre autossabotagem. E a autossabotagem veio pra me sabotar. Você acredita? Fiquei gripada. Mas é a mudança de tempo também. Mas a autossabotagem, ela tá ali. Ah, eu vou aparecer. Aí eu, não vai não. Não vai chip. É embaraço. Repreende o embaraço. E, gente, antes de começar, eu vou ler um versículo pra vocês. Vocês que tá em Eclesiastes, capítulo 3, tá? Que diz assim, tempo pra tudo. Tudo neste mundo tem seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Eita! Há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Olha só. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tá? Tempo de ficar calado e tempo de falar. Olha só. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempos de guerra e tempos de paz. Cheio! Gente, eu suei meu bebê tudo. Se ele estiver bagunçado, é a vida, entendeu? Porque foi muita peleja pra gravar esse vídeo. Então, assim, não é um baby hair que vai parar a gente, né? Vou deixar aqui a palavra de Deus. Cheio! No outro vídeo, a gente tratou sobre autossabotagem, né? Todas as frases que possuem a palavra auto quer dizer, por exemplo, eu vou me auto-eleger. Eu me escolhi, ninguém escolheu. Vou me auto-eleger, ninguém me escolheu. Eu vou me escolher, eu me escolhi, na verdade, né? Me escolhi e decidi que vai ser assim. Me auto-elegi. Então, é sobre mim, entendeu? Sobre você mesmo. Autoestima, é sobre como você se vê, enfim, todas aquelas outras coisas. E a autossabotagem não é ninguém te sabotar, mas você se sabotar antes de todo mundo. Ô, Glória. A gente viu que tem, né, todo o negócio por trás ali que não é preguiça, não é falta de vontade. E você não precisa ter força de vontade pra vencer. Pegou o link? Instala esse drive. Hoje eu vim falar pra vocês sobre gestão de tempo. Tá, gente? Eu tenho a mania de fazer isso com meu cabelo porque eu gosto da hora que ele cai. Então toda hora eu vou ter que ficar jogando pra trás, tá? Vocês me perdoam. Gente, eu escolhi Eclesiastes porque fala sobre tempo e é algo que tá muito escasso hoje em dia. É claro que sempre foi assim, sempre foi meio corrido pra todo mundo. São muitas tarefas em um dia só e nós temos que dar conta daquilo ali em 24 horas, sendo que em 8 horas, 5 horas, você está dormindo. Então você tem que economizar seu tempo, você vê onde você vai focar para que você faça aquilo que precisa ser feito. Esse anel tá me incomodando. Enfim, sempre como eu falei, né, a gente
tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, muitas vezes em cima da hora, mas eu quero falar pra vocês sobre onde colocar toda a sua energia, o seu foco e o seu tempo, porque é algo valiosíssimo, é algo que não dá pra comprar. Assim, ai, mas eu vendo as minhas horas porque eu sou CLT. Não, não é isso que eu tô falando, tá? CLT. Pega aqui na minha mão, CLT. Não chora, não chora, vai dar tudo certo, tá? Eu entendo a sua... Não, eu não tô falando sobre vender horas, tá, gente? Tô falando sobre você ter o tempo. Porque assim como saúde, você não compra saúde. Você pode comprar uma cama, mas você não compra o sono. Como disse Camila Barros, você pode comprar uma casa, mas você não compra um lar. Porque o lar é o aconchego, são as pessoas, é o ambiente. A estrutura você pode comprar. Você pode comprar um relógio, assim como todo mundo compra. Mas você não tem o poder, eu não tenho, ninguém tem, de controlar o tempo. Vou contar aqui pra vocês a minha experiência, assim como eu contei no outro vídeo. Porque assim como você, que eu creio que você que está vendo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso só porque alguém te mandou, eu te indiquei. Não. É o Senhor querendo falar com você, tá? Eu sempre, gente, tive uma briga com o relógio. Porque a minha vida sempre foi muito corrida, desde criança. Porque meus pais trabalhavam e eu ficava sozinha em casa. Gente, eu estou gripada. Então, vamos dar um desconto a mais pra mim, pelo baby hair e pela gripe. Então, desde muito cedo, minha mãe me ensinou os afazeres do lar, porque eu sou uma menina do lar. Nossa, meu óculos tá muito sujo. Mas enfim, desde cedo minha mãe me ensinou os afazeres do lar. Com 6 anos eu comecei. Mas não comecei com 6 anos assim, já limpando o chão, lavando a roupa. Não, gente. Tirava as vasilhas de cima da mesa e colocava na pia. Arrumava a cama. Essas coisas fáceis que criança consegue fazer. E depois, quando eu fui crescendo, minha mãe foi me ensinando, né? Como limpar o chão, como varrer o chão. Então, desde cedo eu já sei fazer essas coisas. Parabéns pelo mínimo. E aí, no caso, minha mãe e meu pai trabalhavam fora e eu era filha única. Eu fui filha única até os meus 12 anos e pouco, porque minha mãe descobriu que estava grávida, eu tinha 12 anos. Eu arrumava a casa de manhã, meus pais trabalhavam fora e tinha comida para eu esquentar, uma marmitinha. Eu pegava, colocava no micro-ondas e tal, esquentava, me arrumava e esperava a Topic passar pra eu ir pra escola. Essa era a minha rotina. E querendo ou não, por mais que eu fosse uma criança, era bem corrido, porque era algumas tarefas precisas que precisavam ser feitas para que eu fosse pra escola. E se eu acordasse quando minha mãe me chamasse, mas eu dormisse de novo, que aconteceu muito, eu perderia aquele tempo, sabe, aquele time. Tô muito coach hoje, tá? Como? Tarará, tarará. Tô brincando. Eu perderia esse tempo e eu não teria como recuperar ele. Então é aquela coisa, se eu deixar pra depois, eu não preciso fazer agora. Sim, mas se eu fazer agora, eu não preciso fazer depois. É aquela coisa. Muitas vezes eu deixava e eu colocava som pra escutar. E não, por mais que eu não fosse crente de verdade, gente, eu louvava o Senhor ali. Entendeu? Ela já tava se evangelizando desde cedo. Olha que glória. Naquela época eu não sabia, descobri em novembro do ano passado, que eu tenho TDAH. Eita, todo mundo tem TDAH agora, diagnosticando pelo TikTok. Mas eu fui no médico e realmente recebi o diagnóstico, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que é um nome ultrapassado, porque a pessoa ela não tem uma dificuldade em ter atenção em determinada coisa. É porque ela presta atenção em tudo. Por isso que ela não presta atenção. Não é porque ela não consegue prestar atenção em nada, mas é porque ela presta atenção em tudo. Então, ela tá conversando, ela presta atenção em tudo. Então, ela tá conversando com você, alguém chamou outra pessoa ali na rua, ela vai olhar. É porque fofoqueira? Não, mas é porque tira a atenção. E eu não sabia, mas eu tenho. E eu também sou sanguínea, gente. O meu temperamento, se você não sabe o que é temperamento, procure, que senão vai se arrepender. É muito legal. Tô suando, gente. Procure que você não vai se arrepender. Eu sou sanguínea. Meu temperamento tem uma tendência a ser distraído. E o que acontecia? Eu ia arrumar casa e eu me desconcentrava. Então não é porque eu era lenta ou mole,
mas é porque eu ia fazer e eu me desconcentrava, né? Algo que nem tava chamando a minha atenção se eu tivesse no tempo livre, por exemplo, algo na televisão. Quando eu ia arrumar, nossa, ficava super interessante a televisão. E houve várias vezes em que minha mãe chegou, às vezes eu não ia pra escola, ou era dias esporádicos que minha mãe vinha em casa. Quando eu fiquei mais velha, eu tava dormindo em vez de estar arrumando casa. E aí eu acordava, sabe? Coisa que todo filho já fez. Arrumando em 5 minutos, assim, correndo. E minha mãe chegava e falava, que não sei o quê. E falava, e falava, e falava. E toda vez era a mesma coisa. E eu sempre senti que eu era inimiga do relógio. Tem um tempo que minha mãe começou, tem um tempo bom já, que a minha mãe começou a brincar com a minha irmã do meio. Que o tempo era nosso amigo. Que ela estava arrumando a minha irmã pra ir pra escola, aquela correria, e ela, pra motivar minha irmã, que também é sanguínea, que também tem essa dificuldade em não se distrair, ela fazia isso pra que fosse divertido e ela fizesse rápido e elas fossem pra escola. E ela falava, o tempo é nosso amigo, o tempo é nosso amigo. E por diversas vezes, gente, hoje em dia mesmo, isso já está diminuindo, tá? Porque o primeiro passo pra você mudar é admitir o erro. É isso mesmo. E muitas vezes, eu sempre estava correndo contra o relógio, pra qualquer lugar que eu fosse. Eu iria quase atrasando ou atrasada. Não é porque eu não conseguia estar arrumada em certo horário, não. Eu conseguia, mas é porque a minha mente já estava programada, digamos assim, ela já estava acostumada, né? Que pros outros, assim como eu falei no outro vídeo, pros outros eu me doava muito e pra mim eu me doava pouco. Por exemplo, eu ia fazer algo pra mim e eu falava assim, não, até as 3 eu tenho que estar pronta. Era 3h10 e eu não estava pronta. Eu falava assim, mas tudo bem, porque é comigo, então eu não sou tão chata como se fosse pra alguém, pra um compromisso. Só que, gente, isso é irresponsabilidade com você mesmo, porque você não respeita você mesmo. Isso é responsabilidade porque você não respeita você mesmo, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, as pessoas não me respeitam, mas é porque você não se respeita. Então, o que nós devemos fazer para que a gente melhore isso? E muitas vezes, gente, eu estava atrasada para algum compromisso e eu ficava olhando apertando o celular para ver o horário toda hora. Apertava, desligava, apertava, desligava. Aquela ansiedade para tentar controlar o tempo, embora eu não conseguisse. Ninguém consegue. Mas aquele controle fora do normal. Porque já que eu não consegui cumprir com aquilo que eu deveria, quando der errado eu quero controlar aquela consequência. E não tem como, pessoal. Não tem como. E Deus me deu uma chave, assim como deu no outro vídeo, não é chave de casa, não é chave de carro, tá? Pode fechar sua mão. Não, pode abrir porque é a chave de Deus, né? Deus me deu essa chave de que? Tá, gente. Outra coisa também que eu lembrei. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Deixa eu me arrumar aqui. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu achava que eu era perfeccionista, só que eu não sou. Não sou nada perfeccionista. Mas eu sou muito detalhista. Em tudo eu observo os detalhes de tudo. Das pessoas, das coisas, das atitudes, emoções, jeitos, tudo. Tudo eu analiso e vejo, não porque eu faço planejamento das coisas e tudo tem que ser planejado, não. Mas é porque eu vejo minuciosamente. Eu tô gastando meu português aqui com você, tá? É uma grande honra pra você. Achei que era um trem aqui, meu joelho que maçou. Maria de oração, não é? Porque eu baixei bem ali. O que acontece? Não é porque eu faço o planejamento e eu penso muito antes de fazer. Não. Porque eu penso quando eu tô fazendo. Estou melhorando isso também. Mas é porque eu sou muito detalhista. Por exemplo, quando eu vou lavar o cabelo da minha irmã mais nova, Maria Alice, ela tem pouco cabelo ainda, porque ela tem 2 anos. Pouco assim, né? Entre aspas. E eu gosto muito de lavar o cabelo dela. Gosto muito de cuidar delas, de arrumar o cabelo delas. Eu gosto muito disso. De cabelo em geral. Quando eu vou lavar, por mais que ela vai ficar em casa, eu lavo muito bem. E aí aquela finalização tem que ser a melhor finalização. E às vezes eu vejo que eu sinto que minha coluna dói e eu fico ansiosa por algo que nem precisa, porque ela não vai sair, ela não tem nenhum compromisso, ela não vai pra creche.
Isso eu tô fazendo à toa. É muito bom você ser assim, se você for como eu, ou se você for perfeccionista também. Ou se você não for. Porque nós queremos dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. A gente quer que fique bom. É aquela questão da autoestima, não é porque eu não vou sair que eu vou me deixar esculhambar, deixar os outros esculhambados. Não, mas você tem que ter a linha tênue entre ter autoestima, independente se você for sair ou não, porque é a forma como você se vê e não que você vá se arrumar para outra pessoa. Então, quando isso começa a ficar muito corriqueiro, nós precisamos estar entre a linha tênue, amei falar isso, de não se arrumar para outras pessoas, mas você se sentir bem, independentemente se você for sair ou não, para que você se sinta bem mesmo, mas que você não coloque tanta força e tanta energia em algo que não precisa, algo que não tem necessidade, porque o cabelo precisa estar bonito, mas você não precisa dar sua vida sendo que você vai ficar em casa. Volto a dizer, não é porque você vai fazer para os outros, mas quando você vai sair, dependendo da ocasião, você precisa se doar mais para se arrumar. Então, qual o sentido de você fazer isso se você não vai sair? É claro que isso é bom, gente, você fazer um dia ou outro, você se arrumar todo e ficar em casa, para você se sentir bem, para você não ter que se arrumar para os outros, para que você afirme isso na sua mente. Mas se você faz isso sempre, tudo que é demais é ruim. Então eu notava isso. Eu me doava muito, não só no cabelo dela, mas em qualquer outra coisa. Sabe, gente, coisas que podem ser feitas depois, coisas fúteis. Sabe, a gente sempre lembra de alguma coisinha ou outra. Por exemplo, quando a gente vai dormir e a gente lembra daquela blusa que a gente nunca mais viu. Porque assim, gente, aquela blusa, eu nunca mais vi aquela blusa. Levanta e vai, sabe, qual a necessidade? Deus me disse que a gestão do tempo, e nós vamos ter essa virada de chave e conseguir mudar isso quando a gente entender que nem tudo merece a nossa energia, a nossa atenção, o nosso foco e a nossa entrega. Tanto em situações do seu próprio dia a dia com você mesmo, porque você não precisa e não pode virar escravo dos outros emocionalmente, em que você se doa, diz não, tem dificuldade em dizer não, né, na verdade, para que você não machuque o outro. Mas você não pode ser escravo de você mesmo. Tudo que você tiver vontade, você tem que fazer. Não, gente. Porque quem faz só o que tem vontade é criança. Adultos, jovens, adolescentes maduros fazem aquilo que precisa ser feito. E aquilo que precisa ser feito nem sempre é algo chato. Mas é algo básico. Porque o básico ainda funciona. Aquela coisa, parabéns pelo mínimo. Mas vamos olhar o mínimo como algo bom? Porque tem várias pessoas que não fazem nem o mínimo. Então, se alguém... É lógico que, gente, já não é... Meu Deus. Parabéns pelo mínimo. E aceitar o mínimo. Mas para que você olhe para você mesmo, parabéns pelo mínimo. Fala isso pra você no final do dia. Se você tiver feito o mínimo, né? Agora, se você conseguiu já fazer o mínimo por um tempo, já tenta melhorar, né, a sua performance. Como se diz meu amigo Joel J. Tenho vários amigos, eles só não sabem ainda que são meus amigos, mas eles são. Aumentar a sua performance para que você se saia melhor, sem precisar colocar tanto esforço naquilo, porque afinal de contas você canaliza sua energia no lugar, no momento certo. Eita que eu tô abaixando aqui. E aí Deus me disse isso, sobre colocar a energia em algo que realmente precisa. E no dia que eu não me doei tanto no cabelo dela, eu simplesmente lavei. Também por ser criança, se irrita muito fácil, eu lavei e penteei normalmente e deixei. Fiz isso, se eu não me engano, pra sair também. Pra que ficasse mais fácil, né, pra mim. Deus me deu esse insight. Deus dá insight pra você? Porque pra mim dá. Deus me deu essa chave que, independentemente se você vai sair ou não, tem coisas que não merecem sua atenção, sua energia. Tanto se for algo de cabelo, a discutir, conversar sobre certa coisa com certa pessoa. Porque assim como eu disse no outro vídeo sobre as pessoas daquele versículo de Timóteo que não se arrependem e que ele diz para que a gente fique longe daquelas pessoas, essas pessoas amam uma atenção. Essas pessoas, elas amam uma atenção. Tô te falando. O intuito dela, gente, não é só que você, por exemplo,
A pessoa te sontacou e você vai devolver na mesma moeda. Você não vai fazer aquilo que eu falei no outro vídeo, que é não deixar de ser quem você é. Você responde e começa uma briga. Você pode ter vencido a briga no argumento e a pessoa ter ficado calada. Mas para esse tipo de pessoa tóxica que não se arrepende, o objetivo dela não é nem ganhar a briga com você. Se ela ganhar, beleza, bom pra ela, top. Nossa, eu sou melhor, eu ganhei. Nisso também. Mas é ter a sua atenção. É ter alguma reação sua, seja boa, seja ruim. Porque há um momento nesse ciclo em que essas pessoas, elas querem as nossas reações boas, que a gente supra elas, né? Que a gente seja suprimento, que a gente faça elas rir, que se elas estão tristes, a gente alegre elas, que a gente seja um passatempo, um objeto, digamos assim. E quando a gente perde a utilidade, porque não é só a gente que dá pra elas, elas também dão pra gente algo. Só que diferente da gente que dá algo bom, algo que, mesmo que não seja bom, mas que seja com a intenção de ajudar, eles não têm essa intenção. Então tudo que vem deles é ruim. E aí vai te transformando naquela pessoa vazia. Vai pegando de você e tirando dele, pondo em você. Porque, como eu disse, o intuito deles não é só usar você, mas o objetivo deles é que você seja vazio igual a eles. Essas pessoas, elas não querem vencer, muitas vezes. Elas querem te irritar. É, isso mesmo, te irritar. Te tirar do seu eixo. Digamos assim, estourar seu estupim. Quando a gente perde o nosso tempo com isso, automaticamente a gente põe energia em algo que não precisa. Em algo que não tem tanta diferença. Porque, como eu disse, a opinião de alguém, a minha opinião, a sua opinião, é baseado... Opinião, tá, gente? Não fato. É baseado em coisas que a gente acha, que a gente pensa, que a gente vive e do que a gente já viveu. E da nossa personalidade também. E como a gente vê o mundo. Eu estava explicando isso pra minha irmã do meio, que, por exemplo, você que é míope, você sabe. Se você tira o óculos ou tira a lente, você vê tudo embaçado. Mas não é porque você está vendo assim que eu também vejo assim. Eu tô vendo o céu bonitão, azulzão. E você tá vendo tudo embaçado. E aí você quer me provar que o céu tá embaçado. Não tá embaçado. Nossa, você não tá vendo, você é doido. Então é isso que é a opinião de alguém. Sabe? Isso que é uma opinião da gente em relação a outra pessoa. É o que nós achamos, é como nós vemos o mundo. E quando a gente canaliza a nossa energia nessas coisas, situações, pessoas erradas, nós perdemos o nosso tempo. Porque o que acontece? Se você está sendo distraído por coisas, por algo, por alguém, você está perdendo o foco. E se você perde o foco, você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito. E se você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito, você está se atrasando automaticamente. Pegou esse insight? Anota aí. Uau! Faz igual no podcast. A pessoa não fala assim, nossa, entendi. Ela fala, uau! Faz sentido pra você? Anota aí então. Isso mudou. Eu parei de me atrasar tanto, não só em compromissos, mas na minha vida, quando eu entendi que aquilo que precisa ser feito, nós temos que fazer. Porque assim como lá atrás eu dormia, acordava e depois dormia de novo e eu perdia aquele tempo, eu não conseguia recuperar ele de novo. E na vida adulta também é assim. Em qualquer fase da vida é assim. Nós não conseguimos recuperar o tempo que a gente perdeu. Então, por isso que ele é precioso. E é por isso que o diabo e essas pessoas tóxicas, elas querem minar o seu tempo. Porque aí você fica com com menos espaço para entender e observar que aquela pessoa é tóxica. Que aquela pessoa não é tudo aquilo que ela aparenta ser. Que aquela pessoa, ela faz uma brincadeira, mas é te cutucando, aquele morde a sopra. Aí você fala, nossa, para com isso. A pessoa fala, não, eu tô brincando. Tô brincando, para com isso. E na verdade não é. E Deus me fez entender isso. Então quando eu parei de perder tempo no cabelo da minha irmã, Maria Alice, eu também parei de perder tempo em outras coisas. Vou me arrumar? Então eu vou me arrumar. Vou focar naquilo ali e vou fazer aquilo que dá certo. Por exemplo, se eu não tenho tanto tempo, eu não vou inventar de fazer um penteado. Que eu fazia muito isso. Não vamos mexer no time que tá ganhando, gente. Agora, se você tem um dia que você tem mais tempo, vale a pena você investir no penteado, numa coisa diferente. Mas se você não tem tempo, não tenha ideias. Foque e faça o mínimo. Porque você fazendo o mínimo, muita gente acha que não. Mas você fazendo o mínimo, você já se destaca. Porque hoje em dia as pessoas não estão fazendo nem o mínimo.
E o básico, ele ainda funciona, mas você não pode estagnar no básico e nem no mínimo. Assim que você consegue alcançar, você tem que subir de nível. Porque muitas vezes a gente já quer começar lá de cima. Não, eu vou fazer 1000 tarefas em um dia e eu tô com sangue no olho e eu vou fazer. Tá, mas e o seu sono? Vai ficar todo bagunçado. Então você tem que colocar metas que você consiga fazer. Não que a Mariazinha conseguiu arrumar a casa toda e fazer compra e escovar o cabelo, então eu consegui também. Não necessariamente. Você tem a vida da Mariazinha? Você teve as experiências? Você tem um corpo físico da Mariazinha? Não. Então, né, não adianta. Você tem que se autorresponsabilizar. Você responsabilizar por você mesmo. Não alguém ter que ficar assim no seu ombro. Ei, o tempo tá passando. Não. Você mesma tenha essa ideia, por mais independente da idade que você tenha essa noção e essa maturidade sobre a gestão do tempo. Essa semana teve um dia com Deus na minha igreja e nesse dia foi feriado. E eu acordei era 10 horas. E normalmente quando a gente acorda tarde, tudo que a gente tem que fazer no dia automaticamente vai ficando mais pra tarde, né? Pra gente fazer. Gente, só que não. Minha mãe tava limpando o chão e eu tava lavando as vasilhas e tava fazendo o almoço, esquentando as outras partes que já estavam prontas. A minha mãe tava assim, nossa, tá demorando demais o almoço, meu Deus. E eu falei assim, mãe, é 12h20. Essa hora mesmo. Ó, tá subindo. Essa hora mesmo, mãe. Ela, nossa, me desculpe, então. Eu falei assim, uai, é isso mesmo. Aí ela falou assim, nossa, me desculpe, então. Pela vergonha que eu passei. Eu falei assim, é isso mesmo. Aham. Por quê? Porque na nossa mente a gente tá demorando muito tempo, mas você vai olhar, você já fez assim. Por quê? É focar naquilo que realmente funciona e naquilo que é realmente importante. Por exemplo, eu tenho mania de apressar o futuro. Então, por exemplo, em vez de eu estar fazendo aquilo que eu preciso fazer, eu tô pensando lá em dezembro de 2024. Não para realizar uma meta, mas, por exemplo, planejando o que eu vou falar quando alguma coisa acontecer, sabe? Gente, sabedoria não é isso. Sabedoria é você saber falar, igual o texto diz. Há tempo de falar e tempo de se calar. Sabedoria não é você ficar em casa assim. Ai, meu Deus, o negócio abaixou de novo. Sabedoria não é você ficar em casa assim. Não, mas se isso acontecer, nem tá acontecendo. Se isso acontecer, é só pra eu me preparar. Você se enganando. Eu falar isso. Aí a pessoa vai falar isso, aquilo. E eu, não, sabe, não dá certo. Porque na sua cabeça e na realidade acontece bem diferente. Quando a gente pensa na discussão na realidade e na nossa mente. É sempre assim. Então a sabedoria, ela não é isso. É você ficar planejando o que você vai falar. Não. É fazer o que Salomão fez. Quando aquelas duas mulheres vieram e falaram assim, esse é meu bebê. E ele pediu sabedoria e ele falou que ia cortar o menino no meio. E aí a mãe verdadeira disse que não era pra fazer aquilo, que era pra entregar pra outra moça. E a outra mulher não disse nada. Ficou em silêncio. Porque a outra que era a verdadeira mãe. Então a sabedoria é isso, é você saber o que falar, quando falar e por que falar. Porque não adianta você não falar mais pra não gerar confusão e não se magoar, mas quando é pra falar, você não fala. Não adianta, você precisa ter sabedoria pra saber o que falar e quando falar. Nós almoçamos 12h30, no horário do almoço mesmo, e era 2 horas e já parecia que eram umas 4, 5. Por quê? Porque você fez muita coisa em pouco tempo e parece, na sua cabeça, como você tá acostumada em demorar, não porque você é lento, mas porque você foca em coisas que não precisa, acaba ficando mais difícil. E quando você tira aquelas coisas que te distraem, você consegue focar e você fica impressionado com isso, assim como eu fiquei. E aí era 2 horas, parecia que era 4 ou 5 horas. Eita, como tá quente. Meu Deus. E parecia que tinha passado muito, muito tempo e nem tinha passado, era 2 horas. E aí eu fui na manhã com Deus, no dia com Deus, e eu me arrumei em pouquíssimo tempo, sabe? Eu achei que já era 3h40 e pouco, ainda era 3h30, e eu fiquei chocada com aquilo ali. Mas por quê? Porque estava gerindo o tempo do jeito que era pra ser gerido, entendeu? Não tava planejando a minha festa de casamento, que eu nem sei quando vai acontecer, em vez de estar me arrumando. Não, eu tava focando no agora, não tipo, eu vou viver o hoje. Não, mas você entender que você tem só o hoje mesmo.
Você pode planejar o futuro, mas você tem hoje. Só hoje. O ontem já passou, o amanhã você não sabe se vai vir. Então você tem o hoje, então faça as coisas de hoje. E outra coisa, gente, não se acumule em tarefas se já está à noite. Porque a palavra fala que tem coisas que você precisa fazer de dia e outras coisas de noite. Então, se você vai fazer coisas que são do dia e noite, por exemplo, uma faxina de noite, eu sei que às vezes é necessário, mas se você vai fazendo isso, o seu sono vai ficando disfuncional, você não descansa, você vai acordar mais tarde, mais cansado, ou se você acorda cedo, você vai acordar cansado, não vai ser produtivo na sua rotina, independentemente de onde você estiver, e você vai continuar focando em coisas que não precisa. Não só em coisas que não precisam, mas focando em pessoas que não precisam, em conversas que não precisam, em assuntos que não precisam e ainda, cada vez mais, você vai perdendo o seu tempo e você não vai estar fazendo as suas coisas. Algo que eu aprendi ano passado e Deus me disse, teve um dia que eu precisava fazer muita coisa em um emprego que eu estava. E eu falei assim, olha, eu não vou almoçar para que eu faça tudo aquilo que eu preciso. Eu falei que não ia comer e não comi. E adivinha só, eu não terminei. Porque trabalho, gente, não acaba, tanto em serviço quanto no celular. Aquela coisa do Caim, a gente acorda e trabalha, dorme, come, acorda e trabalha, e trabalha. É isso. Então Deus me disse, nem tudo dá pra fazer de uma vez e nem tudo dá pra deixar pra depois. Entendeu? Então, das próximas vezes eu entendi que eu preciso parar e é importante você não perder seu tempo e também você não focar demais em não perder o tempo, porque você perde o tempo do descanso. E é algo que Deus ensina, porque Deus descansou no 7º dia. Ele precisava? Não, mas ele é um pai perfeito que ele ensina com exemplo. Ele não só fala, mas ele faz. Você pode não estar se distraindo, você pode não estar se atrasando, mas você não está tendo uma boa rotina do seu tempo. Você não está economizando energia para você pôr energia naquilo que realmente precisa. Então se lembre, tem coisas que você precisa fazer de uma vez para que não acumule, mas tem coisas que você pode e precisa deixar para depois. É por isso que tem o horário do café, o horário do almoço, para que você dê uma pausa e coma e fique ali naquele momento para que você volte às atividades de novo. E isso é o que leva à procrastinação, gente. Que a procrastinação é você deixar para depois aquilo que precisa ser feito. E eu sei que é muito tentador a procrastinação, porque eu ainda lido com ela. Eu, como eu disse, estou no processo junto com vocês. E é basicamente isso, você canalizar o seu tempo e você está descansando em um momento errado. Se você descansa em um momento errado, a sua mente fica martelando. Você precisa fazer, você precisa levantar. E você não descansa. E aí quando você vai realmente descansar, não dá tempo, ou você está tão cansado que você levanta e parece que você nem descansou. Então ouça o chamado de Deus para você através desse vídeo e comece a economizar o seu tempo e colocar a sua energia no lugar que realmente precisa, no lugar que realmente importa, sabe? Que Deus abençoe você, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Espero que você tenha pegado algo de bom e colocado na sua vida, espero que Deus tenha falado com você. Como eu disse, o primeiro vídeo tá aqui no primeiro comentário tá aqui no primeiro comentário fixado, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Obrigada pelas visualizações no primeiro vídeo, pelas curtidas. Comenta aqui o que você achou do vídeo, que vídeo você quer ver das próximas vezes aqui no canal, o que você quer que eu fale mais. Fale aqui qual parte você mais gostou, o que mais te tocou, o que Deus falou com você, porque Deus fala com você não só o que eu disse aqui, mas você vai aplicar pra sua vida e Deus fala com você também diretamente, tá? É só buscar. Gente, muito obrigada, eu tô abaixando de novo aqui na cadeira, ó. Beijando igual que a Zé, na palma da mão. Um beijo pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Gente, toda terça e sexta, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Então não perca, me segue lá no Insta. Segue a minha loja lá no Insta, tá? Você vai amar os looks. E se você não amar, você pode presentear alguém que ama. É isso mesmo. E é isso, gente. Um beijão e paz.